Quando você vai trabalhar então com uma famosa tensão de 12 volts, qual que são os reguladores mais usados aí para 12 volts? Todo mundo lembra do 7812. Só que o 7812, ele é um regulador de tensão que ele trabalha com apenas 1 ampere de corrente. Mas vem comigo que você passa de ano. Vamos lá? Vamos para cima? Ó. Então agora vamos colocar aqui o famoso regulador de tensão. 7812, bonitinho, show de bola. Então tá aí, 7812, vem para cá. Olha só a carinha do 7812, pessoal. Tá aí, ó. É o mesmo encapsulamento do LM323. Só que aí tem um detalhe importante. O 7812, conforme o próprio Proteus está mostrando aqui, ele é um regulador de 1 ampere. Qual era a corrente que o nosso circuito teria que fornecer mesmo? Na fonte de 12 volts, 5 amperes. E agora? O que eu faço? Você pode ou sugerir a compra de um regulador de maior corrente, ou você pode pegar o 7812 e trabalhar junto com o outro componente que vai ajudar, vai ser o seu braço direito, para que você possa conduzir 5 amperes. Vamos ver como é que ficaria isso então? Vamos lá, ó. Então agora nós vamos adicionar o 7812 e o transistor de potência, um Darlington, um TIP 127. Então tá vendo aqui, ó, bipolar, transistor PNP, Darlington, 5 amperes, 100 volts. Vamos adicionar esse cara aqui, TIP 127, tá? E aí o que você faz? Você faz o seguinte, vou clicar aqui no 7812, ó, no nosso software Proteus, clico aqui, vou girar, coloco sobre o outro componente e falo assim, deseja fazer um replace? Sim. Pronto, ó. Um componente já encaixa em cima do outro certinho, tá, pessoal? Beleza? E aí o 7812, ele sozinho ele vai trabalhar com no máximo 1 ampere de corrente. Quer dizer então que a nossa carga aqui da saída teria que ter, por exemplo, 12 ohms, tá? Porque daí 12 dividido por 12 geraria uma corrente de 1 ampere. Vamos ver mais sobre isso? Ó. Play na máquina. Ó. Tá vendo aqui no Proteus, então? Na simulação entraram 35 volts. 35 é apavorante, é aterrorizante. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Entraram 35 e saíram 12, 11.8 aqui, beleza, tá? E uma corrente aqui de circulação de 0.98. Só que qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é que, nesse caso, a fonte ela tenha um fornecimento em 12 volts de 5 amperes. O que você pode fazer? Qual que é uma das alternativas? É você colocar um elemento que conduza a corrente excedente pelo 7805. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um caminho alternativo para a circulação de corrente. Uma transistorização, um amplificador com transistor. Então vamos lá, ó. Nós vamos fazer o seguinte, vou pegar o TIP 127 aqui, vou colocar ele aqui bonitinho, botão direito X-Mirror. No TIP 127, emissor tem que ser ligado tá vendo aqui? Ele indica para você o fio de Deus. Toda corrente que vem daqui vai entrar no emissor e ele vai servir como um caminho alternativo para a circulação de corrente. Só que para o transistor funcionar, tem que ter uma diferença de potencial, uma DDP, do terminal base para o terminal emissor. Ele só começa a conduzir a corrente quando o emissor e a base estão polarizados corretamente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que injetar uma tensão ali, tipicamente de 0.8, 0.7, 1 volt, dependendo do tipo do transistor que a gente está usando, tá? Vou colocar um resistor aqui de 1 ohm em série. Esses resistores têm que ser muito baixos para não interferir na corrente total do sistema, tá, pessoal? Então, eu venho aqui, clico aqui e coloco a base aqui, ó. Rodolfo, mas explique para mim o que essa ligação aí está fazendo. Passou 1 ampere aqui, nesse resistor, qual que é a queda de tensão que vai ficar nele aqui? Pela lei de Ohm, tensão, quem vê, ri. V é igual a R vezes I. Se o valor do R é 1 e a corrente é 1, 1 vezes 1, 1 volt. E aí, quando, então, entre o terminal emissor e base,
nós tivermos essa queda de tensão de 1 volt, tá bom? No transistor PNP, o que acontece? O emissor tem que ser positivo. E a base PNP, a base é o do meio. Então a base ela tem que ser negativa em relação ao emissor. O que é negativo? Negativo é quando um tem menos potencial que o outro. Se eu entrar aqui com 35 volts, por exemplo, tá, pessoal? E passar 1 ampere aqui, não vai ter uma queda de 1 volt aqui? Qual que é o potencial desse ponto aqui? 34. 34 na base, 35 no emissor, 35 menos 34 dá 1. Então você tem uma diferença de potencial aqui de 1 volt do emissor para a base. E a base é 1 volt negativo em relação ao emissor. Então, esse 1 volt que ficou ali vai polarizar corretamente os semicondutores internos do transistor, tá? E aí, quando começar a passar 1 ampere, gera aqui, então, essa DDP entre o emissor, e ele começa a trabalhar com chave fechada, ele começa, então, a conduzir o fluxo dos elétrons da corrente, tá? Então, ó, vem comigo que você passa de ano. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte, vou pegar esse circuitão aqui rapidinho, vem pra cá, meu bem, vou romper aqui, vou pegar esse amperímetro, botão direito, bloco copy, joga aqui, e vamos lá, agora é transistor na veia, um amperímetro aqui, um amperímetro, amperímetro, seleciona botão direito, bloco copy, vem pra cá, bonitinho. Vamos medir a corrente que vai passar pelo regulador 7812 e pelo nosso transistor, tá? Ok? Vamos lá, play na máquina. Olha só que interessante, pessoal. Nesse caso aqui, a nossa corrente, né, a nossa corrente elétrica, ela ainda é de 1 ampere, então o regulador 7812 dá conta sozinho, de forma espetacular, tá? E aí, esse sistema funcionando desse jeito aqui, não necessita de tanta corrente passando assim pelo transistor. Mesmo assim, ainda está passando 30 milha aqui por ele, tá? E se eu colocar aqui uma carga de 6 ohms? Se eu colocar uma carga de 6 ohms de resistência, 12 dividido por 6 dá quanto? 2 amperes. Então aqui o que acontece? Vai ter que passar 1 ampere pelo regulador de tensão e o outro tem que ir no caminho alternativo, que é o nosso TIP 127. Vamos lá. Olha que louco, pessoal. Olha que massa, tá? Muito show de bola. Olha só que interessante. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ó. Que nós temos então aqui uma circulação de corrente de 1 ampere, tá bom? Ok? E 1 ampere pelo regulador e meio ampere pelo nosso transistor TIP 127, tá? Mas o que acontece? O fato é o seguinte, que você tem aqui um total então de meio mais 1,5. Por que isso aqui está acontecendo? Porque esse resistor aqui está limitando a quantidade de corrente que vai passar no circuito. Então o que você tem que fazer? Quando ele não consegue, quando o sistema ele não consegue drenar uma corrente tão alta, o que você pode fazer? Uma alternativa é você diminuir um pouquinho o valor do resistor shunt, por exemplo. Ao invés de 1 ohm, você colocar lá 0,7 R, por exemplo, tá? Vamos ver se já vai melhorar as condições de funcionamento. Tá bom? Ó. Beleza, 0,7. Então passou aqui, ó, 1 ampere pelo regulador de tensão e ainda não polarizou o nosso transistor. E uma coisa muito interessante é o seguinte, que o nosso regulador, o que acontece? Quando ele é exigido mais do que ele pode funcionar com sucesso, ele vai superaquecer e ele arria a tensão. Tá vendo? Era para sair 12 volts. Quanto que está saindo aqui? Está saindo basicamente 6,5. Então esse 6,5 está complicando o funcionamento do nosso sistema, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos mudar o resistor de polarização aqui, ó, para 1.2. 1.2 ohms. E vamos ao play. Olha só que interessante. Show de bola, pessoal, tá? Por que está acontecendo isso aqui? Porque, na verdade, olha só, agora deu certinho, né? Está passando 0,92. Aqui está passando 1 ampere pelo transistor, 12 volts na carga, belezinha. Por que agora o nosso sistema está conduzindo, está funcionando com sucesso?
Porque nós não consultamos anteriormente o bendito do datasheet. Datasheet. Qual que é a tensão VEB, tensão de emissor base do TIP 127? Olha lá o nosso transistor incrível e sensacional. Vamos pesquisar aqui pelo VEB, ou tensão de base para emissor, tá? Ok? Olha lá que interessante, pessoal. A tensão base emissor máxima, desse cara aqui, é de 2,5 volts. Ou seja, a base ela vai ser negativa em relação ao emissor no máximo 2,5 volts. Então tem que tomar cuidado com isso. Só que, o que é interessante? Quando você analisa o transistor, ó, o que é o transistor Darlington? O transistor Darlington nada mais é do que dois transistores juntos, colocados um em série. É uma ligação de corrente amplificada de um para o outro aqui, tá? Mas quando você olha aqui do B para o E, você tem aqui, ó, do E, vem caminho, passou, emissor base. Todo transistor internamente, ele tem os cristais N, P e N, e o P e N formam o diodo. Então, tipicamente a tensão do diodo, do cristal P para o N aqui, você vai ter uma queda de 0,7. Então, qual que é a diferença de potencial, pelo menos, para ele começar a funcionar, nesse caso aqui? 0,7 mais 0,7 ali, 1,4 volts, tá? Então, talvez, quando a gente colocou ali o resistor de 1 ohm no software Proteus, o que aconteceu? Estava passando 1 ampere de corrente, estava gerando 1 volt, mas não era suficiente, tá? Claro, galera, dá aquela moral pro canal Eletrônica Fácil. Não esquece de clicar no like, no joinha eletrizado aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para que a gente possa, com todas as notificações, mandar conteúdos cada vez mais faixa preta, incríveis e sensacionais para você. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!